A vitória do Palmeiras, a quinta vitória consecutiva, que passa pelas mexidas do Abel, passa pelo Estevão, tudo isso vai ser debatido aqui no Linha de Passe, que começa agora. Começo com você, André, para dar uma boa noite e abrilhantar este programa. Tudo bem? Eu brinquei aqui, Dani, boa noite, que eu achei que a gente ia brilhantar o primeiro bloco, mas não. Olha aí, ó. Começou o bullying aqui. Boa noite, senhor. Uma ótima noite. Excelente noite a todos. Excelente semana desde já. Você falou, Dani, 5 vitórias seguidas. O Palmeiras está numa sequência até discreta, né? Porque em termos de atuação, alguns palmeirenses podem não gostar, mas o time ainda não está num patamar que eu imagine que tenha satisfeito até agora o Abel na temporada, não só no Campeonato Brasileiro. Não só porque ele é um treinador perfeccionista, como são quase todos os ótimos treinadores, é o caso dele, mas porque o Palmeiras ainda tem muito a crescer. Só que tem outras histórias, né? O torcedor do Palmeiras hoje vai ao Allianz Parque, especialmente ao Allianz, para ver o Estevão, porque já sabe que há uma contagem regressiva para o dia em que essa torcida entrará nesse estádio e ele não estará mais. O que não vai ao estádio liga a televisão. O Estevão contribuiu de novo hoje com mais um gol. Talvez não tenha sido, assim, do ponto de vista da capacidade decisiva dele, um jogo como os últimos, nos quais em muitos deles ele foi fundamental e foi importantíssimo para o Palmeiras ganhar, mas ele já se converteu em um jogador, em uma atração, em um jogador que leva a gente para o estádio, leva a gente a ligar a televisão. E discretamente, embora hoje em trechos, né, o Palmeiras tenha tido dificuldade, a força decisiva do Palmeiras para fazer 3-1. E é isso aí. O Abel ele vai mantendo a distância para os primeiros colocados, porque ele sabe que o campeonato é vencido só no final. O importante é você permanecer ali. E o campeonato está muito bom, mas muito bom mesmo. Nessa fase em que muitas das equipes, né, as mais importantes, sofrem com os jogadores que estão nas seleções sul-americanas e muita gente se machucando o tempo todo. O Atlético perdeu gente hoje, etc. Os jogos têm sido bons mesmo, e o Palmeiras fez mais uma boa partida. Palmeiras fica a 1 ponto do líder, o Flamengo está na ponta da tabela nesse momento. Já que a gente já está vendo imagens, vou dar uma boa noite geral aqui para todos vocês e fiquem à vontade para a gente já entrar nesse assunto, porque o André toca num ponto, Renatinho, que eu acho que é interessante da gente analisar, de desempenho e de dificuldade nessa partida. Assim. Eu não sei qual era a expectativa de vocês, mas um jogo em casa contra o Juventude, que tem uma outra dinâmica de tabela e de campeonato, eu esperava um pouco mais de facilidade no decorrer da partida, e ela vem mais quando entram os jogadores principais do Abel, não vou falar em titulares. Assim, boa noite, amigos, todo mundo do Fã de Esporte que está em casa também. Eu, de verdade, este Campeonato Brasileiro, eu olho a tabela e eu não vejo facilidade quase não. Eu acho que é um tipo de jogo que ele te traz um contexto de dificuldade, ainda mais com o Palmeiras, que a gente vê ele crescendo principalmente no aspecto ofensivo. Há umas 4 rodadas atrás a gente falava de um Palmeiras que tinha dificuldade para criar, que era um time que não conseguia furar os bloqueios. Hoje o Palmeiras passou a ser um time que finaliza muito mais, que precisa ser um pouco mais eficiente. A partida de hoje ela poderia ter sido mais tranquila se o Palmeiras conseguisse ser mais assertivo na hora que chegou na cara do gol. Só que eu acho que esse é um problema mais fácil de resolver. Eu acho que quando você não cria, aí sim é uma preocupação maior. Eu acho que é um Palmeiras que vem com um número de finalizações muito grande. E assim, me chama a atenção a maturidade dessa equipe de uma maneira geral. Porque assim, você toma um gol, você toma 1-1 ali, e qualquer equipe que... E eu vejo o Palmeiras até num momento até de transição. Estão chegando novos nomes, Dudu voltando, hoje jogou. O Palmeiras é muito a prova de como um time de futebol é um organismo vivo, né? É a mesma comissão técnica, mas situações vão te dando... por exemplo, o Palmeiras agora vem com o Gabriel Menino jogando como um ponta volante, que a gente fala, né? O cara mais aberto, até para dar um pouco mais de intensidade. Então, eu vejo um Palmeiras nessa transição, mas mesmo nesse aspecto, qualquer equipe que toma um empate dentro de casa contra um time que vai vir para se defender, e o Juventude teve bons momentos dentro da sua estratégia dentro do jogo, se defendendo. É um time organizado, acho que tem méritos também, mas como o Palmeiras foi tranquilo ao tomar o gol. O time não ficou ansioso, o time não acelerou quando não tinha que acelerar. O Palmeiras é um time de ritmo, né? Eu acho que essa é uma questão que vai pegar muito nessa maratona, questão de desfalques também, até por isso o Abel roda um pouco o elenco para o jogo de hoje. O Palmeiras é um time que ele só funciona quando ele consegue colocar ritmo.
quando ele acelera, quando ele consegue fisicamente se impor em cima do adversário. Mas assim, toma o gol e tem a maturidade de colocar a bola no chão, de construir. Tem hoje 2 camisas 9 que te dão coisas diferentes. Quando ele usa o Rony, ele usa um cara mais de profundidade, de atacar espaço. Como que sai o gol? Como o time entende o tipo de jogador que ele tem? O gol sai com o Flaco Lopes, que ele sobe muito alto, né? Ele tá com 2 caras. Então assim, é um time muito maduro. Falei algumas vezes no Sport Center. Pô, a galera falava, pô, Renato, o Palmeiras não tá bem. Não tá bem, o Palmeiras não tá jogando. Mas eu não duvido nada que daqui a uma semana o homem vai dar um jeito, vai resolver. E o Palmeiras, esse time, quando ele oscila, a oscilaçãozinha dele é bem pequena, ele não vai lá embaixo. E mesmo oscilando, por conta de um trabalho, por conta de toda essa consistência de equipe, às vezes não joga bem e ganha. Hoje, por exemplo, para mim teve momentos bons e oscilou dentro do jogo. 3-1 Palmeiras. Dito isso, 3-1 Palmeiras. O Mauro Naves, ele falou uma frase no ESPN, que ele fala assim, quando joga mal, empata. E eu acho que diz muito sobre o trabalho, né? É claro que é uma colocação, a gente fala brincando, simplista, mas eu acho que tem muito a ver com esse trabalho que o Renatinho e o André já destacaram, Bleiler. Sem dúvida, Dani. Boa noite para você, para os companheiros. Boa noite. O Palmeiras hoje enfrentou um adversário duro. O Juventude tem feito bons jogos, o Juventude conseguiu finalizar 16 vezes no Allianz Parque, deu trabalho pro Everton, então não foi um adversário qualquer, um adversário que exigiu do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, um jogo mais travado, mas o Palmeiras conseguiu ter repertório também para enfrentar esse adversário. Acaba tomando um gol de lateral, numa falha defensiva, é verdade, mas como o Renato pontuou, o Palmeiras teve sangue frio também para lidar com isso. Depois do empate, o Abel faz as mexidas, coloca os jogadores que tinham sido poupados e até mantém o Flaco Lopes para ter ali um jogador de presença diária, dando referência no ataque. E conta novamente com boas atuações individuais de jogadores que sempre fizeram a diferença para esse time. O Veiga voltou a ser decisivo. O Veiga é um jogador que, quando é participativo, e a gente viu isso hoje, ele dialogando com o Flaco Lopes, sendo o jogador que dá assistências, a gente percebe um preenchimento de espaço na zona de conforto do Veiga, que é jogar entre a linha de meio campo e a defesa do adversário, e ele tem voltado a ser esse jogador protagonista. E naturalmente a gente não pode falar da vitória do Palmeiras sem falar do Estevão. É verdade sim que não foi a atuação mais brilhante dele, mas chegou ao 5º gol pelo time principal. A cada jogo a gente percebe que os companheiros passam a confiar ainda mais nele, e ele faz um gol que pode parecer básico, mas tem qualidade no domínio, na finalização batendo cruzado, na personalidade também de estar no lugar certo. E esse tipo de estrela conta muito no time do Palmeiras. Não é qualquer time que abriga um jogador de 17 anos, por mais talentoso que seja, e o acomoda da maneira que o Palmeiras está acomodando o Estevão. E ele, confortável, quase marcou um golaço. Seria um gol de placa ali numa jogada com o Rony dá um passe de calcanhar e ele pega de primeira, acerta a trave. E o Estevão tem demonstrado uma maturidade que é algo que poucos jogadores, nem mesmo o Endrick, quando surgiu, demonstrou. E a cada jogo evoluindo no aspecto físico, eu vejo que o Estevão, nessa toada, ele pode representar o que o Endrick representou para o Palmeiras no ano passado, de ser o diferencial individual dessa equipe, que é muito coletiva, que é muito sólida, mas ter um garoto como ele, com a qualidade que tem, é algo que para o Palmeiras desde já demonstra ser um diferencial competitivo. Ele é muito decisivo, né? E aí, Birner, para te dar uma boa noite, eu quero ouvir teu destaque, mas eu acho esse gancho interessante da gente olhar, porque talvez ele tenha sido, de determinada maneira, protegido pela imagem do Endrick durante algum tempo, e isso tenha dado a possibilidade dele amadurecer longe dos holofotes, né? Mais do que a gente imagina. Porque até a saída do Endrick agora, estava tudo em cima dele. E esse menino, ele parece muito mais pronto do que um menino de 17 anos quando chega ao centro das atenções num time como é o Palmeiras. Mais uma vez, cumprimento a todos e todas. Talvez seja isso, Dani, talvez seja o fato de ele, tecnicamente, se mostrar um jogador com mais repertório do que o Endrick. Né? É óbvio que a carreira do atleta passa por muitos aspectos, por exemplo, vai para o Chelsea. São valências diferentes, né? É muito mais difícil você construir uma carreira
de grande jogador na Premier League, no Chelsea, do que é no Real Madrid. No Real Madrid é muito difícil você conseguir um lugar no time principal e jogar constantemente. A partir do momento que você consegue, no Madrid você tem muito mais chance de se tornar o melhor do mundo do que você tem jogando pelo Chelsea, né? É uma liga muito mais física, é uma liga mais difícil do que é La Liga. Óbvio que ambos vão jogar Champions League, mas o Madrid, por exemplo, para fazer uma comparação com o Endrick, claro, sempre entra em qualquer torneio europeu com mais chances do que o Chelsea, a não ser que o mundo vire de ponta cabeça. Em algum momento pode acontecer, mas essa não é a tendência. Então, não dá para dizer qual vai ser o melhor deles. Mas o início do Endrick é o início de um jogo mais físico, muito técnico também, com um posicionamento excelente para finalizar, para fazer os gols, que a gente tem que aplaudir demais. Porém, o Estevão a gente tem que aplaudir mais ainda. Como fez o Abel desde o início, nas entrevistas, dando mais oportunidades, se encantando ao ver o jogador em campo. Eu não acho que a atuação dele hoje foi abaixo das últimas, acho que a atuação coletiva do Palmeiras, principalmente sem bola, não foi a melhor possível. Acho que o Palmeiras vinha de 2 bons jogos, né? Antes tinha oscilado um pouco, uma partida um pouco melhor contra o Vasco, mas eu acho que hoje, se a gente olha para o Estevão e acha que ele rendeu menos tecnicamente, quem pensa assim, eu penso de outra forma. Obviamente respeito as opiniões, eu acho que ele manteve o padrão. Aliás, eu vi que um jogador está crescendo, está cada vez mais, parece, não é nem seguro, parece cada vez mais confortável jogando entre os adultos, meu. Acho que essa é a palavra. Assim, o Estevão, e aí não é nenhuma opinião só minha, eu converso muito com gente que é scout de clubes europeus, que é daqui do Brasil, enfim, que acompanha a base desde muito cedo. Esses caras acompanham, por exemplo, o Estevão desde os 12 anos, quando ele estava no Cruzeiro ainda. E todo mundo fala, é o mais próximo de Neymar que apareceu. Uhum. E aí, em cima do que você falou, refinamento, relação com a bola, ele tem mais ferramenta. Sim. Eu não sei se dá para considerá-lo ambidestro, mas é um jogador, por exemplo, que na ponta direita, se ele balança, você não sabe se vai pro fundo, se vai pra dentro. Você não sabe para que lado ele vai. Bola colada no corpo. Você que tá em casa, pega pra ver lance, bola sempre colada no corpo, sempre controlada. Uma coisa que chama muita atenção, ele toma boas decisões apesar da idade muito jovem, porque um jogador muito bom da idade dele erra. Ainda não tem uma leitura de jogo completamente maturada para tomar boas decisões dentro do jogo. E ele toma. Ele sabe o momento. Ele não é aquele jogador que finaliza por finalizar. Ele finaliza realmente quando tem que passar, ele passa. E assim, ele é muito completo nesse sentido. E fisicamente, se a gente for ver, ele tem mais lastro, ele tem mais teto para evoluir. Quando a gente compara com o Endrick, eles são jogadores completamente diferentes. O Endrick é o jogador de força. É a potência, é o arranque, é a mentalidade. Isso me chama a atenção também. O Endrick, eu vejo ele muito inconformado, assim. É um jogador que não se conforma. Eu gosto da personalidade. Não que o Estevão não tenha a dele, mas... Só que fisicamente, o Endrick é muito maturado já há muito tempo. Apesar de ele ser muito jovem, ele no sub-20 ele não sentia com 16 anos. Sim. Ele ia dentro dos caras. Então acho que são jogadores totalmente diferentes. Como disse o Birner, muitas coisas vão dizer aonde eles vão chegar. Não é só qualidade, não é só isso. Por exemplo, a decisão do Estevão de ir pro Chelsea, e vou te falar, ele tinha proposta de mais uns 4, 5 clubes grandes. E foi porque o seu staff pensa no aqui que teve a mais. Mas hoje eu não vejo o Chelsea um lugar legal para você desenvolver um jovem. Não sei se daqui a um ano isso vai estar melhor. Mas esse tipo de decisão vai dizer. Tanto pro Endrick quanto pro Estevão. Mas assim, do que eu ouço das pessoas que trabalham com futebol, e aí não sou eu, não sou ninguém na fila do pão, que é o mais próximo. Não sei se vai ser Neymar, porque Neymar ainda, tecnicamente, para quem trabalha com futebol, é um negócio abissal. Mas todo mundo fala que em característica e em ferramenta, o menino tem bastante. Tem uma coisa interessante que já acontece com os adversários do Estevão, é o medo que ele já causa, né? Sim. Então os zagueiros não vão mais tentar desarmá-lo. Isso não acontece mais. E quando ele está dentro da área, é um alarme que soa. Todo mundo ali perto fica em crise, porque esse menino vai aprontar algo e se alguém encostar nele, é pênalti. Então os zagueiros não vão mais seco para tentar desarmá-lo, porque temem o drible e os dribles dele não são dribles. Os dribles dele são desmoralizações públicas na frente de todo mundo. Deve ser muito complicado você jogar contra um driblador assim, com esse temor na sua cabeça, né? Não sei como vai ser na Inglaterra daqui a um ano e que tipo de
utilização ele vai ter, na mão de qual técnico ele vai cair, de qual ideia de jogo, quem serão os seus companheiros. O Chelsea vem contratando um monte de gente jovem e não dá para afirmar que essa é a estratégia de contratação, mas o que parece à distância é vamos atirar, né, a nossa rede e pescar um monte de gente, porque 1 ou 2 explodem aqui, a gente recupera a parte técnica, o investimento primeiro na parte técnica, revende dentro da Europa por uma enormidade de dinheiro. Talvez esse seja o pensamento, é a minha impressão. Mas ele é um jogador que já, com pouco tempo aqui de atividade, já criou uma fama entre, imagino, os zagueiros ou aqueles jogadores que atuam na marcação por aquele lado, que o manual diz, não vá seco. Não vá para o desarme. Feche as pernas. Tome cuidado. E na Inglaterra ele vai ter um tratamento um pouco diferente, porque o inglês admira muito o craque. Mas, ao contrário do que acontece aqui, quando alguns têm admiração, outros têm um pouco de inveja, de algum jeito, quando aparece um cara que tem muito drible no Brasil, essa coisa imprevisível, esse jogador é meio que olhado pela opinião pública, inclusive por nós da imprensa, com certo carinho. Sim. Claro. O inglês não tem isso. Sim. O inglês tem admiração e ponto. O inglês vai cobrar, o inglês vai ser rude. Dependendo de como ele utilizar isso dentro de campo, inclusive vai ser olhado de uma forma que vai gerar crítica. Se o zagueiro chegar mais duro, o inglês vai admirar o zagueiro. Pois é uma outra cultura, né? Quando o Neymar surgiu, teve muita gente que tentou pela via da violência intimidá-lo em campo e às vezes conseguiu, na maioria das vezes não conseguiu. Exato. E o Neymar foi crescendo fisicamente também, foi mudando o seu corpo, né? Foi ficando mais forte. Aí a questão de cair ou não cair é um outro assunto. Mas, assim, ninguém gosta de ver isso, né? Mas a intimidação física é uma parte do jogo de futebol. Sempre foi e sempre será. Num ambiente de futebol como o inglês, eu acho que ele vai sofrer com isso, né? Tem que aprender coisas novas. Diga, Breler, eu vou só depois disso voltar para o jogo, que eu acho que tem bastante elemento para a gente trazer ainda de... Como um centroavante que intimida fisicamente as pessoas. Ele bate em zagueiro. Ele bate em zagueiro. Ele é aqueles atacantes que bate em zagueiro. A minha característica oposta à do Estevão. Falta de... Corpo, força, nada disso. Cotovelão. E o Estevão, por mais que ele ainda seja franzino, ele resiste muito bem ao contato. E ele é um jogador que tenta levar jogadas até o fim. Por mais que ele receba um tranco, ele receba uma trombada, ele insiste e consegue também ir arrastando com uma característica diferente da do Endrick, não no físico, mas na habilidade. Então é algo que chama atenção, capacidade de enfileirar adversários. Hoje, eu disse que não foi um jogo tão brilhante dele, mas no 1 contra 1, que ele não teve tantas situações para fazer esse tipo de lance. Foi o que eu quis dizer também. Tecnicamente não deveu nada. Mas ainda assim, pelo que ele apresentou, faz um gol que é decisivo. A gente pode até interpretar como gol da vitória, pelo momento que saiu, o 2-1 do Palmeiras, e pela participação ofensiva que teve, bola na trave, acionando o Rony, é um jogador que também sabe dar passe, é algo que realmente encanta num primeiro momento. Tem muita coisa ainda para acontecer e, naturalmente, é de se exaltar também o trabalho do Palmeiras na base, de captação. O Estevão, como o Renato falou, era observado no Cruzeiro há muito tempo. Não é por acaso que tem tantos meninos ali, ali, né? Ele já era badalado na base, com 10 anos, quando chegou na base do Cruzeiro. E para o Cruzeiro também, perder um jogador como o Estevão é algo que é quase um crime lesa pátria contra o clube. Porque olha o que o Palmeiras vai faturar com o Estevão, caso ele alcance todas as metas no Chelsea. Esse valor pode chegar somente para o que vai para o Palmeiras, pelo percentual de direitos econômicos que o Palmeiras tem, a 250 milhões de reais. Então o Cruzeiro desperdiçou isso. E um clube que já tinha desperdiçado com o Vitor Roque também. Então, do lado do Palmeiras, foi ter identificado ali que havia um problema na gestão do jogador interno no Cruzeiro, o Cruzeiro no meio daquela crise toda institucional, e saber identificar um talento que hoje está dando retorno técnico já, tem ainda possibilidade de ganhar títulos, sendo protagonista pelo Palmeiras até sair, e já dá o retorno financeiro com uma transação muito volumosa.
A gente está falando do desempenho dele no jogo de hoje, né? E vocês falaram em dívidas, não está devendo nada. Eu pensei assim, e as dívidas de Rafael Veiga e Rony? Elas estão sendo abatidas nesse período de vitórias seguidas? Para mim, elas nunca existiram. Do Palmeiras. Ah, sim, mas houve uma cobrança muito grande em cima dos dois, né? O Abel fez questão de várias vezes, inclusive, publicamente defender os seus jogadores, como é de praxe, como costuma fazer. E eu acho que merecidamente, porque são jogadores com muito potencial. O Veiga, então, tecnicamente, eu não discuto, pelo menos. Mas estavam abaixo do que poderiam render. Acho que principalmente o Veiga. E nessa sequência, acho que se restabelece o futebol dos dois. Se ainda não no mais alto nível, assim, o Veiga para mim sobressaiu nesses últimos jogos, não digo nem só hoje. Eu concordo, isso explica o crescimento do Palmeiras, principalmente nas duas últimas partidas. Assim, a era Abel Ferreira, ela tem os seus jogadores que são como se fossem os mentores dentro de campo dela. Esses jogadores são o Everton, Gustavo Gomes, Veiga, Zé Rafael, talvez? Não, Dudu e Rony. Esses são os 5 jogadores. O Zé Rafael, muito importante. Talvez entre, tá? Vai ser citado sempre. Mas não tá, para mim, é óbvio que isso é opinião, pilar. No Olimpo, na era Abel Ferreira. Então, esses caras, o nível de exigência em cima deles é sempre muito alto, porque parece que eles sempre têm que ser